Diálogos em Movimento, podcast que valoriza as pessoas no setor público. Olá, eu sou João Pedro Caleiro e bem-vindos ao Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no setor público. Esse podcast é uma iniciativa do Movimento Pessoas à Frente, que é dedicado ao debate e à construção da melhoria do Estado por meio das lideranças e da gestão das pessoas que atuam no serviço público. Nesse mês de novembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. E nós quisemos usar essa oportunidade para fazer um episódio especial com foco na diversidade e inclusão no setor público. Para falar do assunto, a gente convidou 3 pessoas que entendem muito desse tema, começando com a Amanda Moreira, que é especialista em gestão pública pelo INSPER, graduada em gestão de políticas públicas pela USP e em administração pública pela UVIGO da Espanha. A trajetória da Amanda foi marcada pela atuação no setor público e a coordenação de programas de desenvolvimento econômico inclusivo. Atualmente, ela está no time de articulação e mobilização da Fundação Lema e também na Secretaria Executiva do Movimento Pessoas à Frente, onde ela tem se dedicado a esse tema da diversidade e inclusão nos governos. Nosso segundo convidado é o Bruno Simões, que faz parte da carreira de analista de políticas públicas e de gestão governamental da Prefeitura de São Paulo. Ele é administrador pela Universidade Federal de São Carlos e também especialista em gestão pública pelo INSPER. E o Giovanni Rocha, que é cofundador e diretor de pesquisa e desenvolvimento da Marrim, que é uma consultoria antirracista. Ele é economista pelo IBMEC, mestre em administração com foco em governo, instituições e políticas públicas pela FGV e faz um PhD duplo em ciência política e estudos da diáspora africana na Universidade da Pensilvânia, pesquisando a intersecção entre racismo e políticas públicas na América Latina. Antes de começar, queria chamar nossos ouvintes para participar, deixar nossa reflexão, comentários, críticas nas redes sociais, usando a hashtag Diálogos em Movimento. E também falar para todo mundo não perder nenhum episódio, se inscrever no canal no YouTube e acompanhar a gente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, com o Movimento Pessoas à Frente, tudo junto. Só para dar uma pequena introdução, em todas as esferas da sociedade, a gente tem debatido bastante a importância de garantir que pessoas negras, mulheres e indígenas estejam em posições de liderança. E a gente sabe que a burocracia brasileira está muito longe de espelhar a diversidade do povo brasileiro. Na administração pública, os dados mostram que as pessoas negras, mulheres e indígenas estão subrepresentadas em todos os níveis de liderança. E isso é ainda pior quando a gente olha para os cargos de maior liderança, prestígio e remuneração, que são ocupados, ampla maioria, por homens brancos. Isso se repete em cargos eletivos, no Congresso, no Judiciário e também na elite do setor privado. E essas desigualdades não são fruto do acaso, do mérito ou da falta de profissionais de qualidade. Elas são resultado de um padrão que se repete, que vem da escravidão e continua se perpetuando aí de várias formas. Eu queria perguntar primeiro para a Amanda, que eu sei que ela está envolvida no grupo de trabalho do Movimento Pessoas à Frente sobre esse tema. A gente, muitas vezes, a diversidade é para algumas pessoas, simplesmente um slogan. Eu defendo a diversidade e fica por isso, né? Mas no movimento, esse grupo de trabalho existe para achar caminhos concretos de como esse tema deve ser trabalhado e quais são os caminhos para a melhora da diversidade, especialmente no setor público. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que isso pode ser melhorado dentro do governo e o que tem sido pensado dentro do movimento em termos de ideias concretas para avançar essa pauta. Muito obrigada, João, pela devida introdução e por nos receber aqui nesse espaço. Também aproveito para agradecer e louvar a presença dos outros 2 ilustres convidados, que são 2 grandes inspirações para mim.
Então, me sinto muito honrada de poder dividir a fala com Giovanni e Bruno. Muito obrigada por terem topado estar aqui também. E simbora direto ao assunto, porque eu acho que esse papo ele é bastante importante e com certeza a gente não vai conseguir extrapolar essa discussão aqui hoje. Então, João, eu fiquei pensando aqui enquanto te escutava e eu vou me atrever a começar a responder a sua pergunta, provocando com a seguinte pergunta, né? Então, por que até hoje, na nossa sociedade, existe esse senso comum, essa falácia de que competências, capacidades técnicas e gerenciais, profissionalismo, seria uma exclusividade de pessoas brancas, né? Então, você mesmo, na sua fala de introdução, começou a dar a letra aqui para a gente de que, obviamente, isso não é verdade, ou seja, de que o fato de termos majoritariamente homens brancos nos principais postos públicos de tomada de decisão, nos postos que decidem a vida de toda a população de forma concreta, não significa que essas pessoas são exclusivamente as melhores pessoas para dar conta dos nossos problemas públicos e considerando, né, o Brasil como um território extremamente diverso, extenso e complexo. E acredito que o racismo estrutural e o projeto de colonização imposto para o nosso país, ele, de fato, é o principal vetor responsável por tamanha inverdade e distorção dessa realidade. Enquanto nós não encararmos esse debate, retirando de lado, né, falsas ideologias moralizantes, retirando, né, encarar essas feridas, essas anomalias deixadas pelo colonialismo e pela imposição de uma visão de mundo eurocentrada, individualizante, racista, nós vamos continuar, por exemplo, perdendo as chances de investir e potencializar a maior parte da população do nosso país, que é o contingente de 56% composto por pessoas negras. Ou seja, nós vamos continuar perdendo as oportunidades de geração de impacto público positivo, que evidentemente nós poderemos alcançar se conseguíssemos valorizar as diversidades e pluralidade de cada grupo representado no nosso país. Melhor dizendo, se nós valorizássemos, né, todas as pessoas do nosso país. Eu fico pensando bastante, acho que muito, enquanto gestora de políticas públicas e alguém que já atuou bastante dentro de governos, pensando, né, provisionamento de serviços públicos, pensando no problema público, isso não me parece fazer sentido algum, não me parece fazer sentido que as nossas intervenções públicas, nossas políticas públicas sigam sendo pensadas e implementadas por pessoas que não conhecem as tantas específicas e complexas realidades da nossa população. E quando a gente considera que uma das premissas para resolver problema público é, de fato, ter todas as pessoas, ter todas as partes envolvidas no problema também pensando na sua solução, isso faz menos sentido ainda, porque não é isso que acontece de forma geral na administração pública brasileira. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui é que a diversidade que nós devemos buscar e também podemos, ela, dentro das organizações públicas e também em demais setores, ela não é somente um número, ela não é uma meta, ela não é a representação pela representação, ela não é um instrumento legal que obriga a se ter mais números equitativos dentro das instituições, é muito mais do que isso. Nós estamos buscando romper, de fato, com o mito da democracia racial dentro do país e promover inclusão de verdade, de maneira estrutural. Porque a gente já sabe que se houver mais equidade étnico-racial e de gênero nas posições de liderança no setor público, por exemplo, isso com certeza vai se refletir em melhores condições de vida para toda a população, em políticas públicas mais efetivas que consigam, de fato, resolver os nossos principais problemas. E aí, entrando na segunda parte da sua pergunta, eu acho que é isso, que esse é o compromisso que nós esperamos, por exemplo, dos novos representantes eleitos, né, na eleição deste ano, por exemplo. É isso que a gente espera de governos. A gente espera do próximo presidente da República, por exemplo, que esse tema saia de onde esteve até hoje, né, que é um lugar de despriorização política social e passe, de fato, a ser uma questão central na agenda governamental do nosso país das próximas décadas.
E nós já temos muitas experiências mundo afora e dentro do nosso país também que demonstram que isso é possível. O movimento Pessoas à Frente vem se debruçando nisso, em construção de evidências, em entender, mapear quais são os tipos de experiências e boas práticas que surgem por aí. E a gente tem descoberto que há muitos caminhos para as nossas políticas públicas. Então, esse é o compromisso que a gente gostaria de ouvir, de perceber nos planos governamentais, enquanto realmente uma prioridade do próximo presidente, da próxima gestão do governo federal. Um exemplo que eu me recordo bastante nos debates das últimas eleições, por exemplo, o presidente eleito, ele se comprometeu em campanha que ele buscaria entender quais são os caminhos para se alcançar a paridade étnico-racial e de gênero nas posições, nos principais postos da União. Então, por que a gente não faz isso, né? Então, muitos países vizinhos já estão se beneficiando bastante desse tipo de política, e por que, então, a gente não consegue ou não se propõe a seguir o exemplo dessas boas práticas que estão sendo consagradas pelo mundo afora? Então, o caminho que o Movimento Pessoas à Frente entende é que o nosso caminho só deve ser para frente. Um pequeno trocadilho aqui com o nome, mas é um pouco da nossa visão, né? A gente acredita que não dá mais para retroceder ou para a gente ficar inerte perante aos efeitos tão cruéis que a relegação desse problema tão complexo tem nos colocado e tem colocado especialmente a maior parte da nossa população, que segue sem oportunidades e sem as oportunidades devidas para alcançar as suas potencialidades e contribuir para a construção do Brasil que nós queremos. Obrigado, Amanda. Não, não vamos enjoar, não, de jeito nenhum. E, como você falou também, um passo importante, o primeiro passo é desnaturalizar simplesmente a ideia de que, por exemplo, num secretariado de um governo estadual ou num ministério de um governo federal, existe praticamente nenhuma representação de pessoas negras e indígenas, e isso, historicamente, nunca foi nem comentado. Agora, isso existe cada vez mais um processo de pensar, peraí, isso não é aceitável e isso precisa mudar bastante e rápido. Giovanni, a educação também tem um papel nisso, e também tem se falado bastante sobre a capacidade da educação ser uma força propulsora desse processo. Eu queria que você falasse um pouco de o que significa uma educação antirracista e qual o papel da educação e da escola para a superação do racismo no Brasil e também dentro do setor público. Eu quero começar, na verdade, agradecendo pela oportunidade de estar aqui nesse espaço, de compartilhar essa plataforma, esse espaço com a Amanda e com o Bruno também. Enfim, para mim é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha experiência nos últimos tempos. Acho que antes de eu começar a responder a pergunta, vale talvez eu localizar assim, de onde que falo, no sentido de que experiências me fazem chegar às conclusões que eu vou trazer. Acho que falo do lugar de pesquisador, de ter, enfim, me debruçado sobre a temática de equidade étnico-racial na política pública há alguns anos, mas falo também no meu lugar de facilitar espaços de discussão sobre essa temática com pessoas que atuam, sobretudo, no setor público e pessoas em posições de liderança. Esse é um trabalho que eu já faço há 6 anos e que se solidificou ano passado quando decidi cofundar, na verdade, junto com a Ellen da Silva, minha sócia e, enfim, grande amiga, a MAIM, que é uma organização que tem esse objetivo de conseguir trazer a pauta de equidade étnico-racial para lideranças brasileiras, para que a gente consiga despertar essas lideranças para o lugar que elas ocupam. Então é desse lugar que eu falo, e é desse lugar de experiência que eu tento traçar algumas reflexões sobre o papel da educação antirracista. E aí, para responder essa pergunta, eu pensei em separar em 2 caixas, assim.
Uma caixa é pensar por que a gente precisa de processos de letramento racial, por que a gente precisa trazer essas temáticas para essas lideranças, e uma outra caixa para pensar o que eu enxergo como educação antirracista, o que de fato isso significa na prática. Então, nessa primeira caixa, de pensar por que a gente precisa trazer essa temática, eu acho interessante a gente pensar o quanto que o projeto, na verdade, assim, o desconhecimento das pessoas sobre a dinâmica das relações étnico-raciais no Brasil e também sobre o papel de pessoas negras, indígenas e quilombolas na construção do país, esse desconhecimento sobre esses pontos, ele é um projeto de nação. Ele não é por acaso, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a construção da nação brasileira, na verdade, toda nação nasce em cima de alguns mitos, né? Assim que a gente constrói as ideias de nação em diferentes contextos, e um dos mitos fundantes da nação brasileira é exatamente o mito da democracia racial, como a Amanda tocou bem. Então, essa ideia de que a gente enquanto nação, é uma nação em que os diferentes grupos, né, pessoas indígenas, pessoas descendentes de europeus e também pessoas descendentes dos negros que foram trazidos para cá como escravizados, a ideia de que essas pessoas vivem de maneira harmônica e que todas as condições socioeconômicas do país são colocadas de maneira que o recorte racial não importa muito, essa ideia ela foi construída nos anos 30, né? Exatamente ali na era Vargas, e ela foi reforçada por uma série de políticas públicas, né? Então, quando a gente pensa nessa ideia em particular, ela tem impactos até hoje na compreensão que as pessoas têm sobre a realidade do Brasil, e é interessante, assim, nas experiências que eu tenho de formação, não importa muito se eu estou falando com pessoas do altíssimo escalão, se eu estou dando essa formação para senadores, para deputados federais, para CEOs de grandes organizações, ou se eu estou dando essa formação para pessoas que estão mais em posições operacionais, que são pessoas que detêm menos poder de tomada de decisão. Existe uma ideia do Brasil transversal a essas pessoas. E essa ideia, inclusive, atravessa pessoas independente das diferentes oportunidades que elas tiveram ao longo da sua trajetória educacional. Então, por exemplo, é muito comum que a gente consiga ver que todas essas pessoas, independente desses diferentes perfis, em geral, elas têm poucas referências de quem são pessoas negras ao longo da nossa história. Quando pensam no papel de pessoas negras, em geral, esse papel está concentrado na escravidão, e mesmo essa concentração na escravidão ainda é de um lugar que coloca pessoas negras numa posição muito subserviente, numa posição de inferioridade. Quando a gente pensa sobre o quanto essas pessoas sabem, em geral, ainda que a gente tenha avançado muito em termos de produção de dados sobre a desigualdade racial, muitas coisas ainda não são de domínio público. Então, que efeitos isso tem, né? Eu acho que um dos principais efeitos que esse desconhecimento gera é exatamente o fato de que a gente não consegue entender que essas pessoas também deveriam ocupar esses lugares de posição de liderança. Então, a gente, na verdade, fica muito mais fácil que tope, né, que a sociedade tope, por exemplo, a gente olhar para um determinado estado, um grupo de secretariado, um estado que tem uma proporção maior de 50% de negros, a gente não tem uma representação negra. Porque, na verdade, essa reflexão, essa visão crítica, ela nem chega no nosso lugar, porque a gente não pensou sobre essas dinâmicas raciais ao longo da escola e ao longo de toda a nossa formação. Então, acho que esse ponto do desconhecimento é super importante para a gente pensar o quanto que ele, na verdade, vai criar vários obstáculos para a gente pensar na modificação da realidade em que a gente vive. Então, eu acredito que é muito difícil que a gente consiga que as pessoas atuem em prol da construção de um país sem racismo, se elas não conhecerem a dinâmica do racismo estrutural, se elas não acreditarem que essa temática tem tudo a ver com o que elas já fazem, não é uma temática à parte, mas é uma temática diretamente conectada com o que elas já fazem. Quer dizer, tem gente que fala assim, eu quero um Brasil mais desenvolvido, ou eu quero uma educação de qualidade para todos, mas não fala sobre a questão racial. Então, o próprio objetivo dessas pessoas, ele é impossível de ser alcançado se a questão racial não é endereçada. E, por fim, as pessoas precisam estar conectadas com a questão racial no nível individual, no nível das suas histórias, no nível das suas crenças, no nível das suas vivências.
é muito difícil que a gente consiga que as pessoas de fato se comprometam com essa pauta se elas não conseguem se conectar no nível humano mesmo com toda essa história. Então, enfim, queria fechar essa primeira caixa basicamente dizendo que o desconhecimento é resultado de um projeto de nação, e esse desconhecimento faz com que a gente siga processos de desumanização de pessoas negras, indígenas e quilombolas, que impedem que a gente consiga, de fato, quebrar esse ciclo. E aí eu queria transicionar para uma segunda caixa, que é a caixa de pensar o que significa uma educação antirracista. Essa ideia de educação antirracista, na verdade, eu quero, de certa forma, transcender um pouco a compreensão de educação antirracista como algo que fala sobre a inserção da temática étnico-racial nos currículos, a inserção dessa temática quando a gente pensa nos diferentes componentes, em história, a gente conseguir trazer essas perspectivas. Eu acho que esse é um ponto importante e um ponto central nesse processo de uma educação antirracista, mas eu acho que é importante que a gente entenda a educação antirracista não como uma vertente da educação ou um pedaço da política educacional que a gente quer entregar. A educação antirracista, ela precisa ser a educação que a gente quer entregar. Então, quando a gente fala que a gente consegue desenvolver o país quando a gente tem educação como um objetivo, e eu acho que todo mundo concorda nisso, eu acho que a gente precisa dar um passo além e perguntar que tipo de educação é essa que a gente precisa ter hoje. E a educação que a gente tem hoje, ou na qual a gente tem que ser ancorado, é uma educação que só cria histórias de exceção. É uma educação que não garante que as oportunidades estejam colocadas para todas as pessoas, independente da sua pertença étnico-racial, independente do lugar onde nasceram, independente das suas identidades de gênero, da sua condição enfim, a sua condição intelectual, a sua condição de aprendizagens. Hoje, a gente não consegue garantir que a nossa educação permite essa igualdade de oportunidades. Então, a educação antirracista é a educação que a gente quer ter. E quando eu digo isso, de uma maneira bem prática, é pensar em todas as frentes, por exemplo, da implementação da política educacional e se perguntar como a gente consegue garantir que o que a gente faz nessa frente promove a equidade étnico-racial. Então, eu estou falando, por exemplo, dos currículos, eu estou falando também da distribuição e financiamento dos sistemas educacionais, eu estou falando de como que vai ser colocada a merenda das escolas na ponta para garantir, por exemplo, que essa merenda respeite as crenças, as culturas, enfim, as realidades, por exemplo, das populações indígenas e quilombolas que vão receber. Percebem? A gente não está falando só de uma parcela da política educacional. A gente está falando de repensar a forma como a gente executa a política educacional. Eu acredito que a gente não consegue transicionar para um país que, de fato, permite que as pessoas alcancem o máximo do seu potencial humano se a gente não lida com os mais de 300 anos de escravidão e o mais de um século de omissão do Estado brasileiro em endereçar tudo que foi construído ao longo da escravidão. Então, pensar essa educação antirracista, e vou além, talvez pensar políticas públicas com recorte étnico-racial e, enfim, como ferramentas de reduzir ou talvez desmantelar o racismo, é, na verdade, a única solução que a gente tem para construir o Brasil que todo mundo sonha, na verdade, que é um Brasil mais desenvolvido, um Brasil mais inclusivo, um Brasil que consegue, na verdade, levar ao máximo todo o potencial que a gente já tem na nossa população. Legal. E quando você fala de políticas públicas com esse recorte, no fundo, esse recorte já existe. Ele existe em termos das consequências. Até a gente tem aqui dois dados específicos que, na pandemia, as mulheres grávidas e pós-parto negras tiveram um risco de morte 2 vezes maior do que as mulheres brancas. E 78,9% das pessoas mortas por violência policial em 2020 foram negros. Então, o Estado já tem digamos assim, um peso, uma consequência real na questão racial, que não é o movimento racial que está trazendo, isso é a história do Brasil. E é uma questão de reconhecer isso e conseguir que as pessoas que não têm essa visão entendam essa realidade e vivam esse desconforto.
Não, eu só queria agradecer por você trazer esses dados e talvez complementar com uma reflexão, quando a gente pensa em particular sobre o contexto do genocídio da juventude negra, né? A gente pensa esse contingente gigantesco de jovens que a gente está perdendo para a violência. E aí acho que vale a gente aprofundar essa reflexão e a conexão dela com tudo isso que a gente está falando, se fazendo algumas perguntas, né? Por exemplo, esse policial que mata esse jovem, ele estudou em qual escola? Esse jovem que não estava na escola, porque nesse momento ele, por algum motivo, não enxergou na escola o potencial para o seu próprio desenvolvimento, por que ele não conseguiu fazer essa ponte entre a escola como um lugar interessante, como um lugar que respeitasse a sua própria identidade? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre o aumento da produtividade, né, alguns economistas falam que o que a gente precisa é, de fato, aumentar a nossa produtividade no mercado de trabalho. Como a gente consegue aumentar a produtividade no mercado de trabalho se a gente está topando a morte de uma grande parcela da nossa juventude que iria compor esse grupo de profissionais no futuro? Então, acho que quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a entender que a questão, por exemplo, do genocídio da juventude negra, ou quando a gente pensa os impactos do racismo diretamente nesse limítrofe entre vida e morte, enfim, eu acho que isso em si já seria motivo suficiente para a gente pensar na urgência de resolver essas questões. Mas eu acho que adicionam para a gente um problema que é multidimensional. E é um problema que precisa ser endereçado com todas as políticas públicas. Então, ou a gente age de maneira intencional para lidar com esses desafios e reverter esses cenários, ou a gente vai seguir, na verdade, reproduzindo o que foi construído até aqui nos últimos mais de 5 séculos. Exatamente. Bruno, eu queria te perguntar, um pouco a gente falou de educação, falou de altas lideranças, da sua experiência no setor público, no ambiente do setor público, com essa questão da diversidade étnico-racial, e quais foram as lições que você tira da sua vivência nesse mundo? E se pudesse falar um pouco do programa de residências em São Paulo, que você está envolvido. Legal, gente. Bom, primeiramente agradecer por esse espaço, pelo movimento Pessoas à Frente, por esse convite, estar aqui com a Amanda, com o Giovanni, pessoas que advogam pela temática dentro das organizações que atuam. Eu gostaria de falar também de uma parte que eu acho que cabe aí dar possibilidades e caminhos para os gestores que trabalham dentro dos governos, né? Inserir a diversidade étnico-racial no contexto do setor público não é só atribuir cargos para pessoas negras, ainda que isso seja imprescindível, mas é também preparar as lideranças para lidarem com a diversidade dentro do contextos organizacionais. E à medida que os ambientes vão se tornando mais diversos, eles também se tornam mais complexos. E um dos caminhos, uma das competências que os líderes eles precisam desenvolver para dar conta desse desafio é saber fazer uma boa gestão de conflitos. Quando ele consegue, se o conflito for conduzido de forma positiva dentro do ambiente organizacional, ele consegue estimular a criatividade, a inovação, fazer o refinamento das ideias e dos projetos, e assim as diferenças trazidas pela diversidade vão se acomodando, permitindo que aperfeiçoe as decisões que são as bases para implementação e formulação de políticas públicas. Um outro ponto que eu acho que as lideranças precisam se preocupar é criar um ambiente para a diversidade com segurança psicológica. As pessoas elas precisam ter condições de trabalhar dentro do setor público sem julgamento, com possibilidades de poder expor boas ideias, né? E principalmente respeitando a individualidade de cada membro da equipe. Então, eu coloco essa questão da segurança psicológica, uma temática muito importante, até mesmo para que a gente consiga incluir a diversidade, né, de uma forma muito positiva dentro dos contextos do setor público. E eu acho que isso faz com que os líderes eles avaliem a diversidade não como uma barreira ou um empecilho, porque ainda tem muito essa visão, mas ela
como um elemento que consegue transformar, indutor de transformações dentro do Estado, que faz com que tenha mais colaboração, participação e, principalmente, mais aprendizado. Um outro ponto que eu acho que vale a pena comentar é que a diversidade ela tem que ser um valor na cultura organizacional dentro dos governos. E ela precisa fazer parte dos planejamentos estratégicos, ela precisa fazer parte também das declarações de missão e visão das organizações públicas, porque só assim a gente consegue orientar comportamentos e atitudes que permitam, que fortaleçam a cultura antirracista e que diminua as práticas baseadas ainda no racismo institucional, que é muito presente dentro das repartições públicas. E colocar a dimensão racial em discussão, e principalmente nos cargos de liderança, permitirá que a gente traga perspectivas que tradicionalmente são ignoradas, sejam incorporadas no processo de tomada de decisão, de gestão e de políticas públicas, né? Que muitas vezes, pelo fato de não ter pessoas negras, pessoas indígenas dentro do ambiente de trabalho, faz com que esses vieses, essas experiências, esses aprendizados acabem não sendo incorporados, né? Quando você vai tomar uma decisão dentro do seu trabalho, enfim, né? Como o papel de um gestor público. Um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar é que a diversidade ela está totalmente relacionada com a efetividade das ações do Estado, né? E o poder dele de transformar e alcançar as populações minorizadas. E, por fim, eu acho que a gente não avança como país se a gente não reconhecer que 56% da população brasileira é formada de pessoas negras. E isso faz com que a gente considere o aspecto racial na alocação de recursos públicos, fazer o recorte racial dos dados e das informações das políticas públicas e, principalmente, fazer com que pessoas negras, indígenas, ocupem cargos de liderança e participem ativamente do processo de tomada de decisão. Processo esse que muitas vezes essas pessoas são apartadas, né? E essas experiências, esses vieses que são fundamentais acabam sendo negligenciados. E falando um pouquinho da experiência do programa de residência, recentemente a Prefeitura de São Paulo ela tem uma lei de cotas que eu acho que ela é bem pioneira em comparação aos outros governos. Ela estende a reserva de vagas não só para os cargos efetivos, mas também para os cargos comissionados, para os estágios profissionais e também agora para os processos seletivos do programa de residência em gestão pública e jurídica. E tudo isso faz com que a gente pense na questão da liderança através dos cargos comissionados, mas também de criar oportunidade para pessoas também terem uma experiência positiva dentro do setor público, que é isso que é o papel do projeto do programa de residência, que é fazer com que as pessoas que têm interesse dentro do setor público, de atuar, de se formar, acabem usando desse aprendizado para apoiar e também participando desse processo de construção das políticas públicas. E aí, um ponto que vale a pena destacar, que nesse programa a gente conseguiu um feito que eu acho que é inédito, né? A gente majorou aquele percentual que é colocado nas leis de cotas, mínimo de 20%, né? Até faço convite a todos, né, assistirem a entrevista do Hélio Santos, que ele fala muito isso, né? Que a gente precisa majorar o percentual das cotas, fazendo um recorte daquele contexto que a gente tem, daquela região. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 37% da população de pretos e pardos. Então, a gente precisa, para conseguir equilibrar isso, fazer o aumento, a maximização das cotas, principalmente nos cargos que têm mais influência em poder, os cargos de fiscalização e controle, os cargos de procuradoria, para que a gente consiga fazer com que esses cargos sejam representativos e que esses vieses eles também façam parte, né, da tomada de decisão. E aí, no programa de residência em específico, a gente conseguiu majorar de 20% para 30%. Né? E isso acaba tendo um efeito muito bom. Abre-se um precedente para os concursos públicos, né? E faz com que a gente repense também
como a gente consegue transportar isso para os cargos de liderança, né, que são fundamentais, como a Amanda colocou. São os cargos de liderança que conseguem também acelerar esse processo de transformação e tornar a burocracia cada vez mais representativa. Obrigado, Bruno. Você falou duas coisas muito legais. Diversidade não é empecilho e diversidade também é fator de efetividade das políticas públicas, não apenas de equidade, né? Bruno falou agora de uma experiência de sucesso, e a lei de cotas no Brasil, também em outros aspectos como educação, é uma história de sucesso e de avanços. Agora que o movimento tem uma pauta mais clara nesse tema, eu queria que você falasse um pouco de outros caminhos e outras possibilidades de fazer isso dentro do governo, e também de histórias de sucesso, bons exemplos. Agora a gente tem vários governos que vão assumir posse, vão começar. Quais são os bons caminhos, as boas práticas e os bons exemplos para contribuir com esses avanços? Bom, acho que tanto na fala do Bruno quanto do Giovanni, a gente já foi percebendo que existem, né, vários caminhos, existem boas práticas, e hoje dentro do movimento, o trabalho que a gente vem fazendo é mapear quais são essas boas experiências, né? Então, entender o que falta para a gente para conseguir também ser uma boa experiência quando a gente está falando de mais inclusão na nossa sociedade. Então, hoje, quando a gente olha para o Executivo Federal, por exemplo, a gente sabe que apenas 35% dos servidores se declaram pretos ou pardos. E essa desproporção, ela acentua quando a gente está olhando para cargos de direção e vai para 65% dos postos de nível superior sendo ocupados por pessoas brancas. E quando a gente olha para esse índice em algumas outras carreiras, como o Bruno comentou, de procurador-geral, a gente tem um índice de 80% de pessoas brancas. Muitas das experiências e boas práticas que a gente tem visto no mundo afora, elas vão de encontro a esses dados, porque esses dados eles não podem representar a nossa sociedade, eles não podem dizer sobre a administração pública brasileira, não deveria, pelo menos. Então, todas as experiências vão nesse sentido de entender qual é a cara, né? Então, hoje a gente, dentro do Brasil, a gente não sabe qual é a cara do nosso setor público. Então, a gente tem, inclusive, alguns trabalhos que vão nessa linha para entender, né, onde estão as pessoas negras dentro do setor público, onde estão as mulheres, as pessoas indígenas. E a gente ainda não sabe. Então, hoje a gente tem um mega desafio que a gente já conseguiu identificar ao longo dessa jornada do movimento, que é a própria produção de dados. Então, hoje a gente traz muito na nossa fala dados do Executivo Federal, porque são dados que a gente tem disponibilizado e minimamente organizados. Então, a gente consegue ter um diagnóstico um pouco mais fiel do que se trata essa realidade. Quando a gente adentra para estados e municípios, isso piora muito. Ainda que a gente tenha, inclusive, a Lei de Acesso à Informação, que já está em vigor há vários anos no país e que, em tese, dá providências para que as organizações governamentais coloquem essas informações, esses dados de pessoal de forma ativa, né, não de forma passiva, quando a gente precisa, né, no caso, pedir essa informação. E isso até hoje tem sido um dos principais entraves, porque para produzir política pública e para produzir intervenções, a gente precisa, né, ter um diagnóstico e fazer um dado. Então, hoje, ao longo dessa jornada do movimento, a gente tem entendido que é preciso criar um grande acordão nacional aqui para se ter um senso, na verdade, de gestão de pessoas dentro do setor público, para entender, de fato, como que isso vai se dando em todas as suas nuances. As evidências e os dados que a gente tem até hoje, eles já nos dão uma dimensão do tamanhão do problema. Mas hoje a gente entende que esse seria também uma das principais agendas necessárias para avançar. Indo para outras linhas de experiências, tem muito do que Giovanni e Bruno trouxeram na fala. Então, a gente olha para letramento, então como a gente garante que todas as pessoas estejam com a mesma lente para o problema, digamos assim, né? Então, cada pessoa tem ali a sua diversidade, a sua forma de enxergar, mas para definir um problema público, a gente precisa também estar olhando para o mesmo lugar.
e a gente vê que isso é muito comum nas experiências que a gente tem acompanhado aqui pelo movimento. E aí, trazendo mais especificamente para esse trabalho que o movimento fez ao longo desse ano e tem feito, a gente ainda tem uma jornada para finalizar esse grupo de trabalho, a gente consegue dizer que a própria agenda do movimento, ela busca focar em altas lideranças, né, nas lideranças públicas, porque a gente tem entendido que essas lideranças, elas têm não só a capacidade de representar a população, mas elas têm toda a capacidade de serem engrenagens de um ciclo muito mais virtuoso de entrega de melhores serviços públicos para a população. E quais lideranças são essas, né? Então, quais as lideranças a gente está falando quando a gente olha para o Brasil? Em particular, o que a gente identificou aqui, que existem cargos muito críticos e estratégicos que não têm sido ocupados pelas pessoas que poderiam ocupar. Então, a gente está falando hoje, quando a gente olha para o governo federal, para a União, a gente está falando de cargos que estão em nível 5 e 6, né? O DAS 5 e 6, e quando a gente olha para estados e municípios, a gente também tem essa mesma lógica, então a gente está falando de cargos de segundo e terceiro escalão. A nossa principal, acho que mote, nosso principal foco é, de fato, conseguir ter todos esses cargos que estão relacionados a esses níveis que eu acabo de comentar, sendo ocupado por lideranças públicas que sejam representativas da população e que tenham todas as competências e preparo necessário para estar nos cargos que elas ocupam. E aí já é um grande sonho, porque só se a gente mapear quais são todos esses cargos, eu até pensei em me arriscar aqui e falar qual é o número do cargo, mas eu não lembrei do dado e não achei aqui rápido. Mas a gente estaria falando talvez de 8 a 10 mil cargos, que já são cargos de liderança e estão ali prontos para serem ocupados, né? Então, o Bruno trouxe muito também da experiência do programa de residência, onde é fantástico o fato deles estarem olhando, né, para pessoas que estão ingressando ali no serviço, preparar essas pessoas para que no futuro a gente, então, tenha lideranças que sejam pessoas negras, indígenas, que sejam mulheres preparadas para ocupar esses cargos. Mas hoje a gente já tem lideranças possíveis que preenchem todos esses requisitos e que podem ocupar esses cargos de uma maneira mais estratégica. Então, em linhas gerais, a gente vem defendendo dentro do movimento que no Brasil a gente tenha um modelo de gestão de lideranças e de equipes que seja mais efetivo, que seja mais diverso, mais transparente, que consiga de alguma maneira equilibrar competência e confiança. E é isso que o mundo todo vem fazendo, né? Então, quando a gente olha para todos os países que a gente analisou, o Brasil é o que está mais distante, né, de adotar e implementar processos que sejam de qualidade, processos de gestão de lideranças de pessoas que sejam de qualidade, enquanto muitos outros países já avançaram bastante nessa agenda. Então, a jornada que a gente iniciou esse ano no GT de Equidade Étnico-Racial, que inclusive a gente teve o prazer de contar também com a parceria do Giovanni, time Maim, e com a participação do Bruno também, foi justamente para a gente olhar, então, para essa agenda de capital humano no setor público e entender como a gente consegue também enfrentar os efeitos que o racismo coloca sobre a nossa sociedade a partir dessa agenda. E a produção que a gente vem fazendo, ela pretende ser um documento de recomendações para governos, não só para governos eleitos, né, mas também a gente tem um foco muito grande no material para governo federal, porque a gente entende que a União tem, inclusive, muitas competências, né, para induzir políticas públicas nesse tema, para impulsionar os estados e municípios. Então, tem um olhar muito focado nisso. E quando a gente olha para estados, a gente também tem conseguido trazer muitas recomendações, né? Então, como estados e municípios, por exemplo, podem atrair e selecionar pessoas negras, mulheres, pessoas indígenas para ocupar essas posições, né? E tudo isso é muito combinado com processos seletivos de qualidade, porque hoje a gente tem dentro do nosso país, inclusive, pessoas aptas e prontas para estarem nesses lugares.
e muitas vezes o setor público não é capaz de atrair essas pessoas e de, né, reter devidamente essas pessoas. Uma outra agenda que a gente tem trabalhado muito nas nossas recomendações está relacionada ao desempenho e desenvolvimento dessas pessoas, das lideranças e das equipes. Então, muitas recomendações vão nessa linha. E estou trazendo mais de forma geral aqui, porque a ideia também é a gente ter a novidade com o lançamento do documento, que vai acontecer no início do próximo ano, entre fevereiro e março. E a gente gostaria de disponibilizar esse documento de recomendações para que tanto o governo federal e os governos estaduais, nesse primeiro momento, né, nesse planejamento de 100 dias, para que eles aproveitem essa oportunidade de colocar como centralidade em seus planos governamentais essa agenda. E a gente não está prometendo aqui dar a solução, né, a solução mágica, porque não existe, né? Então, a gente vem estudando muitos outros casos de outros países e a gente percebe que realmente a gente precisa, né, pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá e conseguir encontrar quais são as diversas receitas que podem funcionar para o Brasil. Porque uma receita que pode funcionar para o Estado, às vezes não funciona para o município, então a gente tem tentado entender como a gente consegue adaptar tudo isso que a gente tem aprendido e aplicar no Brasil. Inclusive, a gente já tem experiências muito interessantes acontecendo nos estados, que estão conseguindo, né, promover processos seletivos baseado nos critérios que a gente tem defendido aqui dentro do movimento e tem conseguido colocar lideranças públicas que, de fato, são as mais capacitadas, as mais aptas para estarem nos cargos que elas ocupam. A gente está chegando um pouco no final, mas eu ainda queria ouvir agora a mesma pergunta para o Giovanni e para o Bruno. Se vocês já têm trabalhado com isso há um tempo, se vocês sentem que a forma que esse tema tem sido recebido por lideranças tem mudado, se ainda há muita resistência a tratar disso, e qual é o papel da sociedade civil, quem estiver ouvindo o podcast, em qualquer posição que esteja, para contribuir para que esse tema seja incluído e que a gente veja avanços na igualdade étnico-racial no Brasil. Em relação à abertura para essa temática, eu vou trazer aqui, eu acho, algumas ideias que vão um pouco na direção do olhar que eu tenho tido para o cenário político, que se modifica agora, e também para esse diálogo mais próximo com organizações. Eu acho que, de uma maneira geral, o que a gente tem é um movimento muito interessante de abertura para refletir sobre todas essas pautas que envolvem a diversidade, equidade e inclusão, sobretudo dos grupos que tiveram aí sistematicamente excluídos desses espaços de poder e de tomada de decisão. Então, acho que, à medida em que a gente faz essa transição para sair da atual administração federal e aí vem para uma administração que também representa um pouco desse sentimento de esperança, eu acho que isso, de certa forma, vai desencadear na população como um todo e, eventualmente, também nos estados e municípios, um sentimento de mudança, né? Um sentimento de transição para um novo espaço. Agora, a pergunta se isso vai, de fato, ser convertido em mudanças concretas, assim, no nível estadual e no nível municipal e também no nível federal, eu acho que a gente precisa ter em mente que o que a gente vem vendo, assim, de transformação nos últimos tempos e que as pessoas, por vezes, falam que é como se fosse, assim, uma onda que está acontecendo, né? Desde ali do assassinato do George Floyd, em que essa temática de combate ao racismo se tornou mais forte, e aí há uma sensação de uma espécie de onda que talvez possa acabar em algum momento. Eu acho importante a gente pensar que, na verdade, o processo histórico, ele nunca é um processo em que as coisas acontecem independente do que aconteceu antes, né? Então, de certa maneira, a gente não vai querer voltar para o estágio anterior. Em geral, as pessoas não vão mais topar voltar para o estágio anterior.
Então, vai existir uma pressão natural para que esses governos, de certa forma, consigam atender essas demandas que surgiram nos últimos anos e talvez com custos muito elevados, à medida em que alguns governos conseguem concretizar isso. Então, acho que, e até porque a gente sabe que essa máquina funciona muito na dinâmica eleitoral, eu acho que à medida em que a gente consegue a compreensão dessas lideranças políticas de que há um ganho também do ponto de vista político por estarem atendendo a uma demanda da população, que é uma demanda que já não volta ao que era antes, eu acho que talvez a gente consiga ter incentivos aí para que essas lideranças de fato se tornem, fiquem mais engajadas, assim. E aí, eu acho que eu quero trazer talvez uma armadilha nesse processo, assim, que é uma armadilha de que a gente consiga refletir muito isso no discurso, mas não consiga refletir isso em mudanças tangíveis, quando a gente está falando de fatores essenciais para a implementação de política pública. Então, por exemplo, será que a gente vai ver essas mudanças refletidas no orçamento? Será que a gente vai ver essas mudanças refletidas na distribuição de cargos, como a Amanda trouxe agora? Quer dizer, a questão do discurso, ela já esteve posta há muito tempo e já está posta há mais de 20 anos. Quando a gente pensa no movimento que aconteceu no início dos anos 2000, e o próprio governo PT, de certa forma, refletiu um pouco essas mudanças de abertura e de inclusão dessas temáticas, mas a gente não via essa reflexão, por exemplo, nos orçamentos, né? Quando a gente olha para os orçamentos federais, eles não necessariamente refletiam esse mesmo compromisso que estava do ponto de vista do discurso. Então, talvez uma grande armadilha que a gente tem é que as pessoas estejam muito mais abertas a discutir a questão racial, mas que não façam mudanças efetivas na administração pública, sobretudo pensando na dinâmica das instituições. Então, acho que a gente tem que continuar atento. Eu acho que eu sou muito, talvez seja... enfim, excessivamente otimista, mas eu realmente acredito que a gente não está falando de uma onda, eu realmente acredito que as pessoas não vão topar voltar para o estágio que estavam antes, mas a gente tem que ficar, de fato, muito, muito próximo de como se dá esse processo de transformação, para garantir que ele seja um processo que se dá no nível das instituições mesmo, e não no nível do discurso, no nível da forma como politicamente essas temáticas são abordadas. E aí, transicionando para o papel da sociedade civil, eu acho importante a gente primeiro falar sobre que sociedade civil, né? Porque parte dessa sociedade civil é quem pautou e quem, inclusive, construiu esse conhecimento, atuando nos diferentes setores, nas diferentes organizações. Então, o que há, na verdade, é um processo de despertar de alguns atores da sociedade civil, e esses atores da sociedade civil, eles têm, em geral, uma proximidade muito maior desses governos e da capacidade de influenciar a implementação de políticas públicas. Então, existe, de fato, essa transformação para esses atores em específico da sociedade civil, e aí eu reitero essa tentativa de conseguir fazer com que essas mudanças estejam refletidas no nível das instituições, estejam refletidas nos orçamentos, para que a gente esteja falando de mudanças efetivas e mudanças perenes, né? É muito comum, e a Amanda falou um pouco sobre isso na sua fala, é muito comum, inclusive nos cursos que eu conduzo, que as pessoas perguntem, tá, e aí, o que eu faço? Entendi o que é racismo, entendi, enfim, a dimensão do problema que a gente tem na mão, como que eu soluciono isso? E aí eu falo assim, gente, calma, a gente está falando de um problema que foi construído por mais de 5 séculos, a gente está falando de um problema que basicamente é a definição do que a gente entende enquanto país, então a gente provavelmente não está falando de uma solução desse problema, ou de conseguir resultados que venham a ser refletidos nos próximos 2, 3, 5 anos. A gente está falando de um desafio de longo prazo, mas a gente precisa começar. Talvez o grande ponto é que muitas dessas organizações e muitas das pessoas que hoje ocupam cargos de liderança nesses diferentes setores não começaram ainda. Então, é menos sobre a gente conseguir caminhar do ponto A, que é o ponto que a gente está hoje, para o ponto B, para o ponto C ou para o ponto D, em termos de mudança da realidade, e mais sobre o movimento, a gente sair do lugar. O nosso país ele ficou parado, ficou estacionado nesse lugar por muito tempo.
Eu acho que é urgente que a gente consiga cada vez mais, enfim, criar mecanismos e criar oportunidades para a gente conseguir, de fato, se movimentar enquanto nação. Bom, eu acredito que tanto o Giovanni quanto a Amanda, eles trouxeram bastante reflexões sobre essa questão. Eu acho que um elemento que faz muita diferença e que a gente não tratou muito nesse podcast, até por conta do tempo, mas é a questão do voto. Eu acho que a gente votar em pessoas que são sensíveis à pauta das políticas de ações afirmativas, votar em pessoas negras, né? Eu acho que isso tudo ajuda a gente a acelerar muito esses processos, né? E isso acaba fazendo uma transformação muito grande através da política, né? Existe uma transformação que ela é pautada através dos governos, que eu acho que é aquilo que o Movimento Pessoas à Frente acaba colocando de uma forma muito legal, né? De preparar as lideranças, de convencer as lideranças que essa temática ela é muito importante, que ela não pode ser tratada de forma apartada da gestão de pessoas, mas também é importante que a gente olhe para os atores políticos e coloquem eles também como aliados, né? Para que a gente consiga, de fato, transformar essa realidade do nosso país. E um outro ponto também, eu acho que para a gente conseguir impulsionar essas iniciativas dentro dos governos, é buscar aliados também em outras secretarias, né? Aqui em São Paulo, a gente tem a Secretaria de Direitos Humanos, que tem a Coordenadoria de Igualdade Racial, que é muito importante que o papel dela não seja restrito apenas àquela política, e que perpasse por todas as outras, sobretudo na política de gestão de pessoas. Então, a gente tem que ter aliados para que a gente consiga defender isso, né? E até mesmo nas iniciativas que acontecem dentro dos governos, buscar essas referências para apoiar, para patrocinar, porque não dá para a gente conseguir avançar construindo uma proposta tecnicamente viável se a gente não tiver o elemento político. E a gente viu muito isso, né, nas iniciativas do programa de residência. Precisa ter o elemento político, né, colocando a política aqui como um fator positivo, né, para que a gente consiga fazer essas transformações. Muito legal, Bruno. Obrigado. É importante a gente terminar nesse tom de que não é uma pauta isolada de algumas pessoas, de alguns setores, em alguns lugares. É uma pauta que é transversal, ela atravessa todos os temas importantes de gestão de pessoas, de políticas públicas e da política, como você falou no seu sentido mais amplo, que não é para ser um obstáculo, é para ser uma das energias que vai levar a gente para esse futuro melhor que o Giovanni citou. Muito, muito, muito obrigado, Amanda, Bruno, Giovanni. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, porque foi super interessante. E agradecer também todo mundo que está ouvindo. Se você gostou, se sentiu inspirado, compartilha esse episódio. Também destacar aqui o Movimento Pessoas à Frente reforça a importância das lideranças nos projetos de diversidade e inclusão. E muito obrigado por estar aqui com a gente e até a próxima.